Bora lá, galera, hoje aqui, pro segundo capítulo do livro Novo Iluminismo, que a gente está estudando no Instagram e no YouTube. O livro do Steven Pinker. E aí a gente vai falar hoje sobre o seguinte. O capítulo 2 tem como título Entro, Info, Evo, que é a abreviação de 3 conceitos importantes para esse capítulo: entropia, informação, evolução. Olhem só, eu pensei muito em como expor as ideias desse capítulo para vocês. E eu pensei no seguinte, o autor, ele é bem teórico, né? Ele vai pela biologia, passa pela física, então ele é muito científico nesse capítulo, até porque não é simples explicar o que significa entropia, né, que é um conceito extraído mesmo da biologia e da física. O que é entropia? Como é que a informação diminui a entropia? E como é que a gente evolui por meio dessa informação que diminuiu a entropia? Tá? Então, para a gente ter uma noção geral, eu vou, como é que eu posso dizer assim, dar uma simplificada nos conceitos para que a gente entenda o real motivo do autor ter trazido esses 3 conceitos em conjunto aqui para discussão, tá? Então eu vou trabalhar com um depoimento, eu vou botar um caso concreto aqui, vou explicar esse caso, uma situação que aconteceu comigo, e dentro dessa situação eu vou explicar como é que acontece aí o processo de entropia, a informação e a evolução, beleza? Vai ficar bem fácil de a gente entender. Agora deixa eu dizer uma outra coisinha antes para vocês, que é o seguinte. A entropia, tá? Ela tem a ver com a desordem. Então, a desordem, o organismo humano, né, ele tende à desordem. O que é que cria a ordem? O que é que criou o universo? A informação, tá? Então, a ordem, ela é um tipo de informação que harmoniza as coisas. Quanto menos informação, mais desordem. Quanto mais informação, mais ordem. Agora, a informação tem que ser uma informação confiável. E aí, vamos só fazer um preâmbulo com relação ao que é essa informação confiável antes da gente passar para o exemplo, tá? Olhem só. O autor, ele faz alusão a 2 tipos de informação, né? A informação filosófica, né? O conhecimento filosófico, e a informação confiável a respeito das leis do universo, que são leis fixas e que hoje são estudadas pela física. Mas essas leis que hoje, no século XXI, são estudadas pela física, tá? Como a lei da termodinâmica, que é a que ele usa para explicar o conceito de entropia. Então, essas leis também são leis psicológicas e elas já foram estudadas por centenas de grandes cientistas. Inclusive, um dos maiores cientistas aí que estudou essas leis foi o Jesus Cristo, e a Bíblia traz um monte de informações sobre essas leis. Só que Jesus, como sendo um cara muito didático e pedagógico, ensinava de uma forma tão simples que as pessoas mal puderam imaginar que, seguindo aquele passo a passo dele ali, estariam, digamos assim, de acordo com as leis do universo. E se as pessoas seguissem aqueles passos que o Jesus explicava lá na Bíblia, alcançariam sim aquilo que elas queriam, tá? Só que a Bíblia, ela é fonte de muitas informações e de muitas confusões também, porque a linguagem dela é uma linguagem figurada. Então, é uma linguagem por metáforas e revelação. É um tipo de linguagem que hoje na sociedade da gente não se estuda mais. Só os grandes pesquisadores do campo da figuratividade é que trabalham com essa linguagem, tá? Então, o público, de um modo geral, nas universidades não vê a linguagem simbólica. Então, para entender a linguagem dos símbolos, é preciso estudar os símbolos. O Carl Jung, por exemplo, o grande psicanalista, discípulo aí do Freud, que revolucionou aí pós-Freud a psicanálise,
o autor, né, daquela famosa ideia do inconsciente coletivo. Então, o Carl Jung escreveu diversos livros ele era um estudioso dos símbolos para explicar o que significam os símbolos. Então, às vezes tem frases na Bíblia que elas podem ser lidas literalmente e entendidas literalmente, e a gente pensa que é figuração. E tem outras frases que tem na Bíblia que elas são figurativas e a gente lê como se elas fossem literais, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que esse conhecimento confiável está na Bíblia, mas é difícil de entender da forma que foi escrito, tá? Está na filosofia, porque os grandes filósofos clássicos, sobretudo os pré-socráticos e os socráticos, aqueles que viveram lá 4 séculos, 5 séculos antes de Cristo, aqueles filósofos tentaram explicar bem direitinho o que a gente vai ver hoje, tá? Esse conhecimento confiável é o conhecimento alvo dos filósofos clássicos, tá? Então, os filósofos clássicos tentavam explicar qual era a função do homem no universo e qual eram essas leis que regiam as relações humanas, as relações físicas entre os homens, as relações psicológicas humanas e a relação de similaridade entre essas relações psicológicas e físicas e as leis que regem o universo. Os filósofos tentaram explicar isso de várias formas, mas como nós também não somos adeptos ao estudo da filosofia, mal entendemos aquilo que os filósofos dizem. Hoje, o Platão, filósofo lá de 5 séculos antes de Cristo, o Platão é estudado pela física. Então, a famosa física quântica é baseada nas ideias do Platão. Só que a física hoje vem explicando essas ideias e vem provando elas. E isso aí tem causado uma grande revolução na sociedade do século XXI. E é sobre essas descobertas que o capítulo 2 fala, certo? Agora vamos para a parte prática. Pensem comigo aqui. Se esse conhecimento confiável que eu falei lá no capítulo 1, né? Eu disse, o autor discute, mas aí eu não mencionei qual era esse conhecimento para deixar para desenvolver ele aqui nesse bloco 2, que é do segundo capítulo, já que o autor traz mais elementos para trabalhar com esse conhecimento. Então a gente já sabe aqui, a gente está falando do conhecimento filosófico, a gente está falando de um conhecimento que está nas leis do universo. Foram trabalhadas essas leis do universo lá na Bíblia, não só na Bíblia cristã, mas também no Talmud, foi trabalhado também na Cabala, foi trabalhado também na Torá, em várias outras Gênesis, certo? Então, esses textos sagrados traziam as leis do universo, a filosofia também trazia e a física também traz, certo? Não vou entrar na cientificidade desses conceitos, vou falar para vocês, como eu disse, dentro de um caso específico, para vocês conseguirem entender perfeitamente, porque dá para a gente entender muito bem o que é que isso aí, em que isso aí impacta na nossa vida. O caso que a gente vai trabalhar aqui hoje, para ilustrar os 3 conceitos de entropia, informação e evolução, é o caso da minha tentativa de seleção de mestrado, tá? Vocês vão ver aqui o que significa a ideia de que o mapa não é o território. Então, às vezes, a gente olha para uma informação que a gente tem e a gente não tem dúvida de que ela está certa, mas ela é o mapa, não é o território. Quando você começa, né, que essa é uma frase clássica da PNL, né, da programação neurolinguística, a ideia de que o mapa não é o território, quando você começa a trilhar o caminho é que você percebe as nuances da informação que você recebeu sobre esse caminho. Então, se você não entra nessas nuances e começa a jogar o jogo das nuances, não adianta, porque o mapa não leva a gente ao tesouro. Beleza? Então, é isso aí. Como você vai diminuir a chance de dar errado? Com a informação correta. Agora, como é que essa informação correta faz você evoluir, ou seja, conquistar o que você quer? Bora lá, a gente vai falar sobre isso, tá?
Então, olha só, me lembro que quando eu fui tentar o mestrado pela primeira vez, eu vim de um curso de letras da UPE, né? Que é um curso de formação de professores, o curso de Nazaré da Mata. Então, lá na UPE, todo mundo falava que mestrado era coisa só para quem fazia faculdade federal. Então, como a minha era estadual, as chances de eu entrar na federal, no mestrado, iam ser praticamente nenhuma. Então, a chance ia ser praticamente nenhuma. O pessoal na UPE falava muito que a turma de lá não tinha chances de entrar no mestrado da federal. E aí eu pensei, cara, será que isso é verdade, né? E aí lá vou eu, né? Disse, não, tudo bem, mas não tem a regra lá de que não pode entrar gente da UPE, né? Então, vamos lá, vou tentar. Qual é o procedimento? O que é que eu faço? Entro no site da Universidade Federal, lá no setor de mestrado, seleção, baixo o edital, né? Aquele negócio todo protocolar que todo mundo sabe. Faço a inscrição, né? Pago a taxa, aquele negócio todo. Beleza. Aí vejo quais são as etapas da seleção. Aí na minha época a seleção era a seguinte: você fazia um projeto, você tinha que ver quais eram as linhas de pesquisa que tinha na área, né? No meu campo era letras, então era teoria da literatura, o ponto específico que eu queria, a área. Então, dentro de teoria da literatura, quais são as sub-áreas que existem? Então, eu tinha que ver ali quais eram as sub-áreas e escolher uma delas para escrever um projeto dentro dessa sub-área, né? Então, alinhado com as informações dessa sub-área para submeter o projeto. Tinha as regras do projeto lá, tudo certinho, é para fazer com essa fonte, com respeitando a BNT, enfim, todas as regras. Fui lá, fiz o projeto respeitando todas as regras e foi a primeira etapa, né? Submeti o projeto. Reprovei. Meu projeto não foi aprovado a primeira vez que eu tentei. E aí automaticamente me veio aquela informação. É verdade. As pessoas que não são da federal não entram no mestrado de lá da federal. Olha aí, me reprovaram logo de entrada. Eu me lembro que no meu projeto, eu tinha feito um projeto sobre o Marcel Proust, que era um escritor francês. E um escritor que eu gostava muito, que eu gosto muito, né, que eu lia muito. E aí eu pensei, porra, esse projeto é genial, com certeza vai entrar. E ele não entrou. Beleza, então me vieram as informações que eu tinha tido a respeito do mestrado da federal e eu fiquei pensando, bom, é panelinha mesmo, um projeto desse não tem entrada, porque realmente esse pessoal aí, ó, tem coisa, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a conversar, ainda não fiquei convencida, sabe? Comecei a conversar com outras pessoas que tinham levado pau já no projeto. E aí, essas pessoas que já tinham levado pau, já tinham tentado de novo. Já estavam na segunda vez de tentativa, na terceira. E aí eu conversando com elas, elas me deram a seguinte dica. Disseram assim, Pri, você tá tentando para qual área? Aí eu expliquei qual era a área. Ó, qual é o seu orientador? Eu disse, eu não tenho orientador, porque eu não sou da Universidade Federal, então os orientadores só podem ser de lá, né? Eu não tenho orientador, eu não sou de lá, eu sou da UPE. Aí o pessoal disse, você não entra sem orientador, Pri. Você tem que ir na Federal, falar com os professores, arrumar um orientador, e aí você pode, sob a orientação dele, fazer o projeto de acordo com o alinhamento da área que você escolher. Você tem que fazer o projeto. E se você não tiver essa orientação, você não entra, seu projeto não entra. Aí eu digo, então era isso, me lasquei todinha. Por quê? Porque eu não conheço nenhum professor da Universidade Federal. Como é que eu vou chegar lá, bater na porta e dizer, professor, eu sou da UPE, me ajuda aí a fazer um projeto para federal? Aí eu pensei, dancei de qualquer forma. Mas eu queria muito, eu sabia que por aí não dava, então era mais uma porta se fechando na minha cara, né? Então o que é que eu fiz? Conversei com outras pessoas que também tinham levado pau ali nessa mesma tentativa. E essas outras pessoas, né, uma ou outra me disseram o seguinte, Pri, o que você tem que fazer é assim, ó. O caminho é o seguinte, você precisa fazer as disciplinas de todos os professores como ouvinte durante o ano. Vai lá e faz as disciplinas, conversa com ele, diz, professor, ó, eu tô precisando fazer a sua disciplina aqui, por favor, me permita fazer, já que eu vou tentar a seleção no final do ano e eu gostaria já de entrar nos assuntos, entender, discutir aqui também com vocês,
que os professores, em maior parte, aceitam, eles permitem isso. Aí eu disse, é mesmo? Então eu vou ter que fazer o mestrado, fazer a disciplina do mestrado, sem ter passado no mestrado, e aí depois eu faço a seleção e passo no mestrado. O caminho é esse. Eu digo, pô, tá certo. Aí fui olhar se tinha possibilidade de fazer como ouvinte no meu departamento, que era de letras, né, o departamento que eu queria, não era o meu ainda. E aí quando cheguei lá não tinha essa possibilidade de ser ouvinte. Aí o que é que eu tinha que fazer? Mais uma porta se fechando. Eu tive que ir de professor em professor e perguntar se ele permitia, se ela permitia que eu assistisse a aula deles como ouvinte. Fui de um em um, tive que ir na cara e na coragem. Aí 3 professores permitiram. Tem professor que não permite. 3 professores permitiram. Então eu fui para a aula desses 3. Bem pontual, chegava bem certinho. Mas tem um outro detalhe importantíssimo que uma outra pessoa me disse. Disse o seguinte, Pri, vai na Xerox da turma de mestrado, procura lá onde é a Xerox que o pessoal do mestrado deixa lá o material. Vê as disciplinas que você escolheu, que você vai fazer como ouvinte, faz a Xerox de todo o material, leva para casa e estuda esse material de acordo com cada uma das aulas, né? Estuda esse material para discutir na sala o tema. Porque mesmo você não sendo ainda parte do grupo do mestrado, você sendo ouvinte, se você discutir, o professor vai começar a lhe conhecer, a ver o seu interesse, e aí você vai começando a criar vínculo e relação com o professor. Aí eu digo, caramba, então eu vou precisar ler esse material, anotar, fichar, essa coisa toda. Exato, esse é o caminho. Tá bom. Fui lá nas 3 disciplinas, tirei a xerox do material, levei para casa, vi quais eram os dias, os horários e comecei a ir nos dias certos. Falei com os professores, comecei a frequentar as aulas. Beleza, galera, quando eu comecei a frequentar as aulas e a discutir os temas timidamente, que eu ainda tinha muita vergonha, porque você se sente assim, né? Um intruso na sala das pessoas que estão aprovadas. Só que isso, no instante, se dissolve. Chega um momento no final do curso que você sente como se você tivesse sido aprovado já. Você já sente como se você tivesse sido aprovado. Então, quando eu cheguei no final do curso, desses 3 professores que tinham me permitido, né, fazer a aula como ouvinte, eu escolhi uma professora e pedi para ela me orientar a fazer o projeto. E aí, quando ela foi me orientar, ela disse, Pri, esse autor que você escolheu, não dá para você fazer projeto nele. Por quê? Vejam só, quando começa aí, galera, quando a gente começa a sair da entropia e entender o que é a informação correta. Ela disse assim para mim, Pri, esse cara é francês, certo? Certo. Qual é o seu idioma, o idioma que você domina? Você já leu a obra dele em francês? E eu, na época, tinha começado o curso de francês no Senac e não tinha lido a obra dele em francês, eu tinha lido a obra dele em português, e a obra dele era longa. E aí ela disse assim, olha só, se você fosse fazer um mestrado sobre esse autor, primeiro você teria que ler ele em francês, certo? Segundo, você teria que ser melhor do que todos os autores que já falaram dele em francês. Você teria que escolher um recorte, um projeto que fosse além daquilo que já foi feito. Então, você teria que fazer um projeto genial, entendeu? Porque esse cara é um clássico da literatura francesa, tem 200 milhões de pessoas que estudam ele e pessoas muito boas. Ou seja, o seu projeto, por melhor que fosse, ele não seria aprovado, porque ele não bateria com as propostas. Por exemplo, a banca ia perguntar, você já leu os outros trabalhos que foram escritos sobre ele? Tem milhões, então fora você ter lido a obra do cara, você tem que ler os milhões de trabalhos que foram feitos sobre ele para saber se a sua proposta, o seu recorte de projeto, por um acaso não é o que alguém já estudou. Como você vai saber se você não leu? Vejam que interessante, eu não tinha pensado nisso, nem de longe. Então eu tinha pensado que o pessoal tinha descartado o meu projeto por outro motivo, e não por causa desse. Para vocês verem como a gente, na nossa ignorância, na nossa falta de humildade,
a gente acaba desistindo, a gente cria uma ideia do programa de pós-graduação, no caso eu criei uma ideia ali do programa de pós-graduação, completamente errada, baseada na minha ignorância, na informação errada que eu tinha, certo? E aí depois disso, né, quando essa professora me explicou, aí eu entendi perfeitamente. Ela disse, olha, se você quer fazer um projeto que entre, você precisa fazer um projeto na sua língua, né, de um escritor na sua língua, e um escritor que não tenha sido muito abordado ainda, porque aí várias propostas vão ser novas dentro da obra dele, e que tenha pouca abordagem, que você possa ler essa abordagem para colocar no seu projeto. Caso contrário, não dá para você entrar. Quando ela me explicou isso, eu comecei a entender o que significava o campo de pesquisa. E aí, eu comecei a perceber que conhecer o mapa, ou seja, quais são as provas que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um projeto, depois eu preciso fazer uma prova escrita, depois eu preciso fazer uma defesa de banca e depois uma análise de currículo. Saber disso, que é o mapa, não me faz entrar de forma nenhuma. Vejam que o território é muito diferente do mapa. Então essa professora, que se tornou uma amiga minha orientadora, ela foi me instruindo, me mostrando o caminho, né? E aí quando eu comecei a entender, aí eu disse, bom, então tá certo, eu vou pensar no escritor nacional, que tenha pouca gente, né, aqui escrevendo sobre ele e tal, enfim, fui reestruturar a minha ideia de projeto. E quando eu fui fazer o projeto, um monte de erros que eu tinha cometido no meu projeto, um monte de coisas que eu não sabia sobre um projeto acadêmico, sobre um projeto no nível de mestrado, a professora foi me falando, disse, Priscila, não pode ser assim não, pelo amor de Deus, aqui tá errado, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E aí eu fui entendendo como se faz um projeto. E ainda assim, quando eu tentei o mestrado no final do ano, eu não passei. E aí o que aconteceu? Eu não passei na segunda etapa. Eu passei no projeto, meu projeto passou, mas a segunda etapa, que era a prova escrita, eu não passei. Porque também tinha as regras para a prova escrita que eu não sabia. Eu tinha que estudar os autores que estavam lá na Xerox, que eram os autores principais da linha de pesquisa de cada um dos pontos que caem na prova. Eu tinha que estudar esses autores, mas eu estudei o tema aleatoriamente, eu não estudei os autores. Ou seja, eu escrevi um texto sem fundamentação. E sem a fundamentação e o alinhamento da pesquisa que os professores já desenvolvem. Então, outro mortal para trás. Quando eu errei dessas duas vezes, errei na primeira do projeto e na segunda vez na prova, é claro que eu já estava desesperada, mas eu sabia que o erro era meu. A partir daí, eu já comecei a entender que a entropia, ou seja, o que estava dando errado, eram informações erradas que eu tinha, e não era a universidade a culpada, era eu. Aí a professora disse o seguinte, Pri, faça o seguinte, para você amadurecer no campo da pesquisa, para você não cometer mais um erro na próxima tentativa, faça uma especialização na Fafiri. Faça uma especialização nessa área de literatura aqui na Fafiri, que vai ser uma escola para você durante um ano, e no final do ano que vem, você tenta de novo o mestrado na Federal. Já sabendo pesquisar, já sabendo fazer uma prova com fundamentação. Aí eu, tá certo. Com toda a minha dor, porque foi muito difícil ser reprovada mais um ano, eu tava crente que eu ia passar, fiz a especialização na Fafiri, e no terceiro ano, que eu tava ali, tentando mestrado da Federal, então aprendi a fazer um projeto, criei relação com os professores começaram a me conhecer, aprendi a discutir na sala, a fazer fichamento de texto, pontualidade, assiduidade nas aulas. Os professores já me conheciam, sabiam que eu realmente queria aquilo ali, que era o que eu queria, porque eu estava 3 anos já tentando, então toda a banca já me conhecia, tá? Já me via pelos corredores, já me via discutindo os temas ali, e eu fui amadurecendo do ponto de vista da pesquisa. Fiz o mestrado na Fafiri, que tinha muitos professores da Federal lá, conheci mais outros professores, aprendi mais muitas outras coisas a respeito de como fundamentar um texto acadêmico para uma prova de mestrado. E quando eu tentei, pela terceira vez, eu passei em segundo lugar. 1/10 só a menos que a primeiro lugar.
Então, tipo, eu tirei 9,2 na média geral. De toda a seleção, todas as provas, né, eles somam, dividem por 4 e eu tirei 9,2, eu tive uma nota muito alta. Então, por que isso aconteceu? Porque eu entendi que o problema não era a universidade, não era a panelinha, não era nada disso. Eu entendi que o mapa não é o território. E quando a gente começa a fazer o percurso e a se interessar pelo processo, e a perguntar às pessoas que erraram, a perguntar às pessoas que acertaram como é que elas fizeram, aí sim. Tem inclusive um detalhe que eu não falei. Na prova escrita, não foi só pela falta de fundamentação, né? Não foi, na verdade, não foi pela falta de fundamentação, embora eu não tivesse fundamentado, eu ia errar também por causa disso. Mas o que me tirou da prova foi que eu não sabia que não podia escrever a prova do mestrado de lápis, que a gente tinha que escrever 5, 10 folhas de prova. E eu não sabia disso, eu fui fazer aquele rascunho de professora de redação, aquele rascunho bem bonitinho. Então, fiz o rascunho, não deu tempo de passar limpo, me desesperei. Meu Deus, quando eu olhei pro relógio, não tinha tempo de passar limpo, entreguei a prova de lápis incompleta. Por isso que eu não passei. Quando eu terminei aquela seleção, que eu terminei chorando, aí algumas pessoas que estavam lá na seleção disseram: caramba, mas nunca você pode fazer uma prova de mestrado de lápis. Só fiquei sabendo depois que eu fiz a prova. Um detalhezinho, né? Uma besteira, mas a gente só aprende lá em loco, quando a coisa acontece. A gente só aprende cumprindo o caminho. Então, a informação correta é uma informação que a gente só consegue absorver, entender, né, na complexidade dela, todos os liames dessa informação, quando a gente está fazendo o caminho, galera. Quando a gente se interessa e pergunta às pessoas do lado, as que deram certo e as que deram errado, quando a gente pergunta a elas o que é que deu errado, o que é que deu certo, como é que a gente deve fazer. É claro que, por exemplo, as pessoas que deram errado, né, que não conseguiram entrar, muitas vezes vão passar pra gente informações tipo, é panelinha, o grupo privilegia outras pessoas, então a gente tem que ter também filtro para entender quando a pessoa tá falando coisas ali pra gente que não são verdadeiras, mas elas acreditam que são verdadeiras, tá? Então a gente também tem que ter esse tipo de inteligência de reconhecer a informação falsa. Então, qual é a informação falsa? A informação falsa é aquela que diz: você não consegue, é impossível, não dá para você entrar. Essa sempre vai ser informação falsa. Então, a gente precisa identificar. E nesse capítulo 2 do livro que a gente está estudando aqui, ele mostra que existe uma falta de conexão muito grande entre o conhecimento, a informação que as pessoas acreditam que é verdadeira e a informação verdadeira. Então, essa ideia de que o mapa não é o território é a ideia principal que a gente pode usar aqui para entender que a entropia, ou seja, a nossa chance a dar errado, ela só é diminuída com a informação correta, certo? E a gente trilhando o caminho. Então a gente tem que ter coragem para trilhar o caminho a despeito daquilo que a gente ouve, das pessoas que nos desencorajam, das pessoas que não acreditam naquilo que a gente está fazendo. A despeito delas, a gente precisa fazer o caminho acreditando que durante o percurso as informações vão surgindo, as informações corretas, e a gente vai conseguindo atingir o nosso objetivo. Então é preciso a gente topar fazer o caminho. Se a gente não topar, não tem como a gente sair da entropia. A gente vai continuar na tendência a dar errado. Beleza, galera? Eu espero que esse exemplo aqui tenha sido claro para a gente entender o que significa esse processo aí desse jogo, né, entre as possibilidades de a gente não conseguir o que a gente quer, a gente atingir o momento em que as informações corretas estão sob o nosso controle e aí a gente conseguir passar para o próximo passo, que é a evolução.
Beleza? Então a gente fica por aqui. A gente se vê aí no próximo bloquinho, que é no capítulo 3.